Olá, amados, a paz e a graça de Jesus. Nesse momento eu queria, como pastor da igreja, dar uma palavra a todos os irmãos. Esses dias que temos vivido não são dias tão simples, são dias de muitas lutas. E nesse domingo a gente tem o nosso tempo diferente, um tempo onde não temos o nosso culto presencial. Os irmãos estão nas suas casas, aí reunidos, certamente já devem ter louvado o Senhor, feito as suas orações. Estão agora nesse momento, que é aquele nosso momento da ministração da palavra, está sendo feito dessa forma. E os irmãos estão assistindo aí pelos celulares, pelos computadores. E é um momento diferente para a gente como igreja. Principalmente porque estamos vivendo diante dessa luta que todo mundo tem travado contra esse vírus. E eu nessa semana estive muito preocupado com esse tempo, agora com a minha fala, e pedindo o direcionamento de Deus, sabedoria de Deus, uma palavra do Senhor, para falar com a igreja, falar com você, falar com os irmãos, e também com aqueles que vão assistir esse áudio, esse vídeo. Não vou estar pregando, não vou estar fazendo uma pregação, mas queria lembrar alguns textos que já lemos essa semana e queria dar uma palavra pastoral para toda a igreja nesse momento. Nós precisamos muito mais de ouvir uma palavra pastoral, um direcionamento, do que simplesmente abrirmos um texto e fazermos aquela nossa meditação como fazemos todos os domingos. Esse é um contexto que estamos vivendo que precisa de uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E a minha oração é que aquilo que Deus tem colocado no meu coração alcance o teu coração, seja aquilo realmente que Ele tem para as nossas vidas, para a igreja dele nesse momento. Essa semana que passou, nós tivemos também os nossos pequenos grupos sem funcionar. Orientamos a igreja para que todos estivessem nos seus lares, que iniciamos um período de oração tensa aí de 15 dias de oração, enquanto a igreja está nesse recesso. E fiquei muito feliz com as fotos, com os encontros que os irmãos fizeram nos seus lares, alguns com os filhos, outros com a família toda reunida, e tendo um tempo no dia do seu pequeno grupo, tempo com o Senhor, de adoração, de oração. A igreja ela não fechou, a igreja ela não parou, porque a igreja somos nós. E esse é o momento que a igreja precisa entender e descobrir como é que ela tem que agir. Se nós ficarmos presos olhando a igreja como prédio, a gente vai achar que a igreja parou, mas a igreja não parou, porque a igreja somos nós. E nada nos impede, em nenhum lugar nos impede de estarmos diante do Senhor, em adoração ao Senhor, louvando o Senhor, agradecendo o Senhor e suplicando ao Senhor pelo seu socorro, pela sua ajuda, pela manifestação da sua graça nas nossas vidas. Foi por isso que na quinta-feira compartilhei com a igreja o Salmo de número 46, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E pedi para que os irmãos meditassem nos 4 versículos, versículo 1º, 2º, o 10º e o 11º, porque nele nós temos palavras importantes que devem trazer no nosso coração segurança nesse momento e fortalecer a nossa confiança no Senhor. E hoje, nesse domingo, eu quero compartilhar com os irmãos um salmo de número 62, Salmo de Davi. Recentemente na igreja nós estivemos estudando alguns momentos da vida de Davi, aprendemos muitas coisas importantes com ele. E esse salmo é um salmo que expressa a confiança
e de um homem no Senhor, mas não só de um homem no Senhor, mas é um homem que, com a sua vida, ele desafia outros a viverem a mesma confiança e a experimentarem a mesma confiança, exercitarem a mesma confiança diante do Senhor. Por isso eu quero convidar os irmãos para lerem comigo o Salmo de número 62, versículo de 5 a 8. São 4 versículos, mas são versículos assim que eu queria reservar nesse dia, para que nós gastássemos tempo meditando nele e tirando lições importantes para as nossas vidas. Diz assim o Salmo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Agora preste bem atenção. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vou repetir para que a gente possa já começar a pensar nessa palavra. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É um momento de luta que estamos enfrentando. E pode ter certeza que ele é novo para todos nós. Toda essa geração que vive hoje no mundo não conheceu algo semelhante com essa proporção e que fizesse o mundo parar da forma como está parando. E isso assusta, isso mexe com a vida de cada um e nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz ver que a fragilidade do ser humano diante de algo tão minúsculo, mas que consegue ceifar muitas vidas. E infelizmente nós estamos dentro desse quadro. E é um quadro que todos nós precisamos como pessoas, como cidadãos, como cidadãos do reino de Deus, temos em nossas vidas alguns princípios, algumas palavras que devem nortear a nossa vida nesse momento. É claro que a primeira dela é a confiança. Fé é confiança. Confiar é se apropriar das verdades e das promessas de Deus. É fazer uso delas em nossas vidas. Confiar, ela traz como resultado prático a obediência. Isso é muito importante. A fé, ela não é cega, a fé, ela não é um salto no escuro. A fé é confiar, é algo que expressa, é uma ação de confiança. Então precisamos, sem dúvida, todos nós, confiarmos no Senhor, dependermos do Senhor, colocarmos as nossas vidas e toda essa situação diante de Deus e esperar nele, na ação dele. Quando nós confiamos, quando nós exercitamos a confiança, certamente que isso provoca no nosso coração segurança. Mas provoca e deve provocar também nas nossas vidas algumas outras ações. E eu queria, nesse momento, chamar a atenção dos irmãos para essas ações, para que a gente reflita nelas, porque são importantes para as nossas vidas. Nós precisamos de informações.
lidar com a situação que a gente está lidando não é simplesmente colocar a nossa vida, a nossa confiança em Deus de uma forma cega. De uma forma onde a gente acha que tudo vai acontecer se simplesmente a gente confiar, ignorando todas as informações que a gente tem recebido. As informações, elas são importantes para a nossa vida. E não só informação. Nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria é diferente de informação. Muitas vezes temos muitas informações, mas não somos sábios. A sabedoria é a habilidade de usar as informações e usar essas informações com prudência, que é outra palavra que é muito importante e muito ressaltada na Bíblia. Prudência. Prudência é agir com moderação, com cautela. E essas ações, elas estão todas associadas à vida de alguém que confia no Senhor, que depende do Senhor. Confiança, ela exige de nós informação. Se nós olharmos dentro do ponto de vista bíblico, nós só podemos confiar em Deus e devemos colocar nossa confiança em Deus naquilo que Ele revela na sua palavra, naquilo que Ele promete na sua palavra. Tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele revela, tudo aquilo que Ele promete. Nisso nós devemos colocar nossa confiança. Da mesma forma, a confiança, quando a gente traz para a nossa vida do dia a dia, precisamos colocar nelas em cima de informações. E hoje nós estamos sendo bombardeados por informações. E da mesma forma como confiamos no Senhor, a nossa vida só vai ter segurança dentro dessa sociedade, nesse momento que estamos vivendo, se nós atentarmos para essas informações e confiarmos nessas informações. É muito importante entendermos isso, porque senão nós vamos estar colocando não só a nossa vida em risco, mas a vida das pessoas que estão próximas de nós. E nós não vamos estar agindo com prudência, nós não vamos estar agindo com sabedoria. Sem dúvida que é um quadro onde a gente vai estar diante dele, como eu falei há pouco, novo, e que nós vamos precisar aprender a agir. É um quadro que exige de nós ações, e que muitas dessas ações, por nós não termos vivido e por nós não estarmos acostumados com ela, um quadro como esse, as ações são novas. Por isso a minha palavra nesse momento para a igreja. Nós não podemos espiritualizar. Nós precisamos entender o que os filhos de Coré disseram no Salmo de número 46, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele é socorro bem presente diante das tribulações. Então Deus está presente na nossa vida. Deus se faz presente no meu coração, no teu coração, no meu lar, no teu lar, nas nossas vidas. Isso é muito importante a gente entender. Mas como homem, como um servo de Deus, e olhando aqui para o que Davi viveu e como viveu, esse mesmo Deus que nós aprendemos a confiar, Davi confiou. O mesmo Deus que servimos, Davi serviu. Mas diante de tantas informações que nós já temos e aprendemos nos últimos
dias, nos últimos meses, quando estudamos sobre Davi. Como ele reagiu diante das adversidades. E uma das coisas que a gente percebe na vida dele é a sabedoria, é a prudência. Em muitos momentos ele teve que se refugiar, ele teve que fugir, ele teve que se esconder. Porque ele tinha as informações e ele tinha a direção do Senhor e o cuidado do Senhor. Ele foi sábio em muitos momentos, como teve momentos também que ele não foi. Ele foi prudente em muitas horas, em muitas circunstâncias, mas teve momentos que ele não foi. Não é o fato simplesmente da gente confiar em Deus e ter relacionamento com Ele que a gente pode ter garantia de que todas as coisas vão acontecer de forma natural com a nossa vida e a gente vai estar livre de qualquer situação. Não é esse o ensinamento bíblico. Não é isso que Deus espera de nós. Pelo contrário, a nossa confiança ela vai se manifestar em cada momento, em cada circunstância, e vai se mostrar de forma prudente, de forma sábia. Não esqueça disso. Essa palavra de Davi, quando ele revela que somente em Deus a sua alma deve esperar, quando ele diz que dele é a salvação, que ele é a sua rocha, ele é a salvação, ele é o refúgio, que ele jamais será abalado, entenda, não desassocie essa fala de Davi da vida dele. Se você quiser entender o que ele está falando, é só olhar para a vida dele. Ele não está dizendo aqui que ele vai ser imune a qualquer luta, a qualquer preocupação, a qualquer medo, a qualquer adversidade. Pelo contrário, ele está dizendo que nas adversidades, nas situações difíceis, nas situações impossíveis, ele sempre sabe em quem se refugiar, ele sempre sabe em quem confiar. Isso é muito importante. Lemos aqui tantas vezes, tantos textos, falando dele, ele expressando o seu medo, ele expressando a sua angústia, ele expressando o seu pavor, ele fugindo. Mas isso não expressou derrota, porque em todos esses momentos ele estava confiante no Senhor e estava agindo com prudência. Eu queria que a gente pensasse nisso, nesse dia, nesse momento. Queria que você meditasse nessas palavras, porque o que a gente tem recebido de informação hoje, a gente tem as redes sociais e muitas pessoas trazendo interpretações, trazendo falas, né, que levam o homem a ações cegas, imprudentes. Isso é prejudicial. Não só as fake news, mas as fakes da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos estão circulando. E a gente não pode ficar agindo de forma imprudente, como criança, seguindo todo o vento de pensamento, de ideias, de ensinos. Então, meus irmãos, o verso 8 desse texto, ele diz algo muito importante que eu queria ainda destacar nessa fala. Quando ele diz: confiai nele em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Eu penso que foi muito sábia a decisão do conselho de não só parar as atividades da igreja, das suas reuniões aqui no prédio da igreja e nos lares, seguindo a recomendação das autoridades de saúde, do governo federal, e conclamar a igreja, os irmãos,
a se unirem juntamente com toda a igreja do Senhor em todo o mundo nesse momento, porque nós não estamos sós diante de uma batalha. A igreja do Senhor, eu e você, e milhares e centenas de milhares de irmãos em todo o mundo estão preocupados como nós estamos. Estão vivendo lutas como nós estamos. E muitos deles têm familiares sofrendo, familiares que foram contaminados e outros já até perderam seus familiares. E a gente, como igreja, é um momento que a gente tem que se dobrar diante do Senhor e derramar o nosso coração, expor diante dele, deixar diante dele de forma muito clara a nossa angústia, o nosso medo, a insegurança. Não é vergonha fazer isso. Não é vergonha fazer isso. É necessário fazer isso. Eu e você precisamos dobrar o nosso joelho diante do Senhor e derramar o nosso coração perante Ele. Isso significa tempo de oração, tempo de comunhão com Deus. E uma das coisas que está dentro do nosso coração, que nós precisamos colocar diante do Senhor, é a nossa ansiedade. Aquilo que gera preocupação nas nossas vidas. Temos muitas necessidades. Quantas pessoas que estão cuidando tratando daqueles que já foram infectados, precisam das nossas orações. Quantos deles? E a gente não pode aqui pensar só em igreja, não, só no reino, não. Sem dúvida que tem muitos irmãos que estão servindo o Senhor nesse momento. Que nesse momento, que são as únicas pessoas que têm acesso aos que estão enfermos, são eles que estão tendo a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. É a igreja trabalhando, é a igreja sendo luz, mas a vida deles também corre risco. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos profissionais já não foram contaminados? E quantos deles já não vieram a óbito, mas estavam na frente de batalha, estavam servindo a sociedade, e muitos, com a nossa fé, servindo o Senhor, e as vidas deles, pode ter certeza, alguns devem ter sido já ceifados. Entenda isso. É o momento da gente, como igreja, orar pela nossa sociedade, para que evite o caos que está acontecendo em muitas nações. E acontecendo tão somente porque a população negligenciou as orientações, ou os governos deram as informações, passaram as informações, passaram a levar a sério a situação de forma atrasada e causou o caos que causou. E a gente não quer ver isso na nossa sociedade, e nem tampouco próximo de nós, na nossa família, nem no seio da igreja. Hoje, o sábado, à tarde, hoje, que é o dia que antecede o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, vi uma notícia de uma manauara que mora na Itália e que está vivendo esse quadro pesado na Itália. A Itália só hoje já registrou 793 óbitos. E a gente não terminou o dia ainda. 793. E ela estava dizendo para a gente, aconselhando os manauaras, aconselhando o Brasil, orando pelo Brasil. Isso não é fake news, saiu no noticiário local, dizendo que quando alguém é acometido pelo vírus e vai para o hospital, se falecer, de lá mesmo o hospital e o governo já se encarrega de enterrar a pessoa, de sepultar. Os familiares só recebem a notícia de que o ente querido dela faleceu.
não tem oportunidade, não é dada a oportunidade nesse momento para funeral, para se despedir, para velório. Nós não queremos isso, nem que as pessoas morram e nem tampouco passar por um quadro desse. É desnecessário, é desnecessário. Isso depende muito de nós pegarmos as informações que a gente tem, agirmos com sabedoria, e uma das ações da sabedoria é a prudência. Por isso, se estão nos orientando a ficar em casa, fique em casa, em nome de Jesus. Fique em casa. Está parando tudo. E pode ter certeza que se o povo não seguir as orientações, vai parar tudo, não tem como. Não dá para ser resolvido, não tem uma outra fórmula de se resolver que não seja essa. E a gente vai parar. Então aproveite esse tempo em casa para derramar diante do Senhor o coração, para se refugiar em Deus. Nesse salmo, Davi fala 3 vezes, ele repete: Deus é o nosso refúgio. Vamos parar, vamos exercitar isso. A nossa vida, nesse tempo que vivemos, ela é muito corrida. Nós não temos tempo quase para nada. A nossa mente foca tão somente nos afazeres, né? E agora parece que Deus assim permitiu que as coisas acontecessem para desligar essas tomadas, né? E fazer com que a gente pare e olhe para um bocado de coisas que são importantes que a gente está esquecendo. E se Deus permite que essas coisas aconteçam, então vamos quietar, vamos ajudar, vamos cooperar. Se você tem crianças em casa, se tem idosos em casa, se tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, como hipertensos, diabéticos, proteja-os. E uma das formas de protegê-los é evitar contato. Ainda não parou tudo, né? Tem muitos setores que estão funcionando. E se a gente ainda está circulando, se a gente ainda está trabalhando, né? A gente tem um contato externo e vai trazer para dentro de casa. É muito importante a gente entender isso. É uma espécie de gripe, é uma doença que ela é comum, como uma comum, dessas comuns, perdão, sem dúvida. O problema é que a gente não tem anticorpos ainda. Esse é um dos problemas. E enquanto a sociedade não adquirir, enquanto nós não adquirirmos, vamos estar sujeitos a isso. E aqueles que são acometidos, um dos problemas dela é que rapidamente ela vai para os pulmões. E ontem, assistindo a uma fala do ministro da Saúde, ele disse que se as coisas acontecerem da mesma forma que aconteceu na China, aqui no Brasil, se multiplicar como se multiplicou na China o número de pessoas contagiadas, vai haver um colapso no setor da saúde. Ou seja, a infraestrutura que a gente tem não vai suportar o número de pessoas acometidas, enfermas. Aí sabe o que isso vai acontecer? É como se fosse uma situação de guerra, aquilo que está acontecendo na Itália. Vão precisar escolher quem tratar. É desnecessário isso. Principalmente quando a gente pensa que isso pode... Principalmente quando a gente pensa que é com um ser humano. É desnecessário chegar a esse ponto. Segundo, quando a gente pensa que isso pode acontecer com um familiar nosso, com um amigo nosso, alguém que está próximo da gente. E se de repente a gente souber que o governo, que os profissionais da saúde tiveram que escolher entre ele e uma outra pessoa,
e foi a outra pessoa escolhida e ele foi aquele que decidiram que não ia ter o atendimento. É desnecessário a gente ter que passar por isso. É desnecessário. Então eu penso que é o momento da gente, se a gente vai ter que ficar em casa, a gente não está acostumado a ficar em casa por causa do dia a dia, desse ritmo louco que a gente vive. Então tire um tempo para orar em casa. Temos a lista de oração, temos os nossos pedidos de oração. Vamos estar alimentando, né, e lembrando os irmãos nos nossos grupos aí do WhatsApp. Temos a leitura bíblica, temos o desafio de ler a Bíblia esse ano todo. Talvez você não tenha conseguido, está atrasado. Aproveita esses dias para gastar tempo lendo, atualizar a leitura da palavra do Senhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa, talvez seja necessário parar mais do que 15 dias. Essa parada de 15 dias, ela é uma parada para a gente perceber a reação da sociedade e a situação do quadro. Porque se for necessário, talvez multiplique esse tempo. Talvez no lugar de 15 a gente pare 30. E isso vai mexer com a nossa vida. Porque vai mexer com os nossos empregos, com a nossa família, nosso salário. Pense nisso, é muito importante. Então, seguir as orientações é a chave nesse momento. Vai mostrar sabedoria da nossa parte, vai mostrar prudência, e isso é louvável diante do Senhor. Louvável diante do Senhor. Então, leia o material da escola bíblica. A gente está aí numa empreitada, vamos aproveitar esse momento, já que a gente vai estar sendo forçado pela circunstância, né, a ficar em casa. Então vamos reler o material, a gente está construindo algo na igreja, né, e que precisa do entendimento. Então todo o conteúdo que a gente passou e que você tem em casa, porque foi passado para você, caminhando com Jesus, material do Vida Abundante, né, já as 2 jornadas que já concluímos, pegue esse material, aproveite, releia, assista um bom filme. Hoje todo mundo tem aí acesso, a grande maioria, né, a um canal desses de filmes. Né? Escolha um bom filme, né, que mostre pessoas vivendo momentos de situações similares, né? Filmes cristãos também, que mostram pessoas como elas viveram. Isso traz lições para a nossa vida. Então é importante, a gente estudou domingo passado sobre fé, e a fé é o exercício da confiança em todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida. Foi o que nós aprendemos. E quando a gente assiste um filme desse, que conta uma história real, edifica a nossa vida e nos dá força, encoraja para, diante de situação como essa, agir da mesma forma, porque esse é um princípio bíblico, imitar a fé daqueles que servem de referência para a nossa vida. A fé é algo que se imita. Confiança a gente aprende através do exemplo dos outros. É muito importante. Então não vamos cair assim num quadro de desespero, né, de nem fomentar isso, né, nem fomentar, passando mensagens e passando vídeos de pessoas inescrupulosas, né, irresponsáveis, né, e gera dúvida no nosso coração. Nem assiste esse negócio. Eu tenho recebido vários vídeos, pastor, me fale sobre isso aqui, pastor, me diga sobre isso aqui. Eu estou aqui para esclarecer e não estou reclamando disso não. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que essas coisas estão chegando e está gerando dúvida no coração dos irmãos. Então a gente fica ouvindo essas coisas, lendo essas coisas, interpretações bíblicas, sem fundamentação. Pega um texto e começa a replicar como se fosse uma verdade.
gera confusão. Então a melhor coisa nesse momento, irmãos, é a gente estar diante do Senhor. E tem um detalhe muito importante também. Se estamos dentro de casa, aproveitar o tempo em família, construir coisas que às vezes não foram construídas. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Eu quero finalizar esse momento orando com os irmãos. Eu creio que você não está aí de forma curiosa ouvindo e vendo esse vídeo. Eu creio que você está aí com o teu coração diante do Senhor e ouvindo cada palavra dessa. E deve ter as tuas lutas, né, as tuas necessidades. E eu quero terminar orando por você, orando com você, como nós fazemos todos os domingos, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, colocando diante dele as nossas necessidades, continuando orando pelos irmãos que a gente tem orado. A Núbia está precisando de oração. Imagina a Núbia agora, né? No quadro que ela está vivendo, com as coisas paradas, sem poder fazer a feijoada, ou fazer uma outra coisa para levantar os recursos. E ela ter que passar por essa situação, não sabe até quando, talvez. Pense nela e clame por ela. Pessoas que estão preocupadas com a mãe, como a Bena. Você deve ter visto já os posts dela, quem tem acesso ao Facebook, em alguns mostrando, clamando ao Senhor, mostrando a preocupação. Vamos nos juntar a ela em oração. A Kay, esposa do pastor Steve, lá está parando também. Você já percebeu isso nos jornais? Lá está parando. E ela vai precisar fazer as quimioterapia. E é uma pessoa que nós conhecemos, que nós amamos. Essa situação não pode nos roubar a sensibilidade. Essa situação não pode nos roubar a nossa visão de reino, sabe, a nossa visão espiritual das coisas. Não pode. Não pode nos tornar insensíveis. Se nós nunca vivemos isso, é um momento de viver e de aprender. É novo para mim e para você. Nunca experimentei isso na minha vida. Estou aprendendo com você. Então vamos lembrar da Kay. Vamos lembrar do presbítero Ronivon, que eu tenho compartilhado. Vocês não conhecem, mas eu estou compartilhando já aos domingos aqui, a gente tem orado. Mas não é pelo fato de não conhecerem. É um irmão nosso que está num quadro muito crítico, mas cremos que Deus pode mudar. Quero orar com os irmãos nesse momento. Então quero que você ore comigo, lembrando daquilo que Deus fez na tua vida essa semana, a forma como Ele cuidou, que Ele abençoou. Ore agradecendo a Deus. E quero também orar com você, lembrando das tuas lutas, das tuas necessidades. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é aquele quem cuida de nós. E o Senhor é presente em nossas vidas, continuamente, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. E é aquele no qual nós podemos nos refugiar. É aquele no qual nós podemos colocar nossa confiança. É aquele diante do qual nós podemos derramar e devemos derramar o nosso coração. Por isso, nessa hora, nós louvamos o Senhor pelo teu cuidado, pelas bênçãos recebidas nessa semana. Mas colocamos também diante do Senhor as nossas lutas,
as nossas necessidades. Apresento diante do Senhor a vida de cada um dos irmãos que estão nesse momento orando conosco. E de tantos quantos temos orado todos os domingos, Senhor, por eles e semanalmente por eles. Que a Tua mão esteja sobre a vida dessas pessoas para abençoar. Que o Senhor conceda a graça, trazendo a vitória a cada um deles e sarando aqueles que estão enfermos e fortalecendo os que estão fracos e dando a vitória àqueles que estão em luta, Senhor. Pai, mas nesse momento também nós apresentamos essa situação que está envolvendo todo mundo, todas as nações, e muitos dos Teus, Senhor, do Teu reino foram acometidos por essa enfermidade, e muitos que ainda não conhecem o Senhor também foram. E tantos outros, Senhor, que correm o risco de adoecerem também. E aqui vem o nosso clamor ao Senhor, a nossa súplica ao Senhor, em nome de Jesus, livra o Teu povo, livra a nossa nação, livra, Senhor Deus, a humanidade, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha diante dessa situação, que essa disseminação ela pare, que esse vírus deixe de circular, e que em nome de Jesus o Senhor também gere em nosso coração o Teu Espírito Santo que fala conosco, nos faça entender a necessidade de agirmos com sabedoria, de termos prudência nessa hora, para conservarmos as nossas vidas, Senhor Deus, saudáveis, e a vida dos nossos familiares e amigos e a Tua igreja. E também, dessa forma, sermos bênção também para a sociedade, não sendo um agente transmissor, um veículo, Senhor Deus, para esse vírus se propagar. Nos dá essa consciência, nos faz entender essa situação, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, a Tua igreja, que aquilo que temos compartilhado nesse momento possa trazer segurança ao nosso coração, possa nos aquietar diante do Senhor, como o Senhor mesmo fala no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o Senhor continua sendo e sempre será o único Deus, Senhor de todas as coisas, que tem o poder de intervir. É por isso que clamamos ao Senhor. Fazemos essa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus nos guarde. E vamos continuar juntos nessa caminhada e nessa batalha, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe. Amém.